do Senhor esteja com todos os irmãos. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD online da Assembleia de Deus de Guaíba. É uma bênção poder receber você aqui, é uma bênção poder levarmos esse ensinamento até a sua vida, até a sua casa, para a edificação da sua fé. E hoje seguimos aí na empreitada deste segundo trimestre do ano, onde estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne, o olhar do apóstolo João sobre a pessoa e a divindade de Cristo, e vamos hoje nos deter na lição 7. Então eu convido você a já se preparar, tomar a sua revista, tomar a sua Bíblia, para que possamos juntos meditar nas Sagradas Escrituras. Lembrando que nós sempre convidamos você para que esteja conosco presente nas escolas bíblicas presenciais, domingo pela manhã aqui na sede, nas congregações dos seus respectivos dias e horários, para que possamos juntos estudar de forma congregada as lições bíblicas e os ensinamentos da Palavra de Deus para nós. Vamos então à lição 7. Eu sou a ressurreição e a vida é o título da lição. O texto áureo está localizado no Evangelho de João, logicamente, no capítulo 11, e o versículo 25, que diz assim: Esclareceu-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. A verdade prática: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorificado como o dele. A leitura bíblica em classe está no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós vamos ler os versículos 14 e o versículo 15. Depois vamos ler do 17 ao 21 e depois do 23 ao 27. Eu vou ler na minha tradução aqui, iniciando pelo versículo 14, que diz o seguinte: Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Versículo 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora versículo 23. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa lição, conforme nós estamos colocando aí na tela para você, ela está dividida em 3 tópicos principais. Cada um desses tópicos ainda tem mais 3 subtópicos que nós vamos explorar todos eles nas escolas bíblicas presenciais, nas aulas presenciais. Aqui nós vamos tratar
de um resumo um pouco mais objetivo em cima de cada um dos tópicos principais. Então, o primeiro tópico é o propósito de Jesus, dentro desse contexto do milagre da ressurreição de Lázaro e também considerando o título da lição, que é Jesus como sendo a ressurreição e a vida. O segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. E o terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. É importante nós iniciarmos dizendo que, muito embora haja, meus irmãos, heresias que tentam desqualificar essa verdade, muito embora hajam heresias que tentam afirmar que o que nós cremos não é verdade, e muito embora haja algumas dessas heresias que lograram um êxito ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tá? Nós temos que reconhecer e afirmar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é um fato inegável. E é na morte e na ressurreição de Jesus que nós temos a vida. E nós cremos que ele ressuscitou porque está escrito na Bíblia. E a Bíblia, como bem sabemos todos nós, é a nossa única regra de fé e de prática. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. E por isso nós não precisamos mais temer a morte física, porque sabemos que quando aqui tombarmos, estaremos para sempre com o Senhor. Então esse é um fato inegável, que não há discussão, a despeito de qualquer heresia, Jesus ressuscitou. Na introdução, o autor desse trimestre, ele já vai nos apresentar que nós temos nessa lição 3 objetivos principais. O primeiro deles é refletir sobre o propósito de Jesus ao realizar o milagre da ressurreição de Lázaro. O segundo é nos aprofundarmos no diálogo, na conversa entre Jesus e Marta sobre a ressurreição de Lázaro. E o terceiro, examinar, por fim, no último tópico, a doutrina da ressurreição do corpo. Esses são os nossos principais objetivos nessa lição. Entendermos esse contexto que envolvia o milagre da ressurreição de Lázaro e, consequentemente, entendermos a doutrina bíblica aqui colocada a nós da ressurreição do corpo. Vamos já ao primeiro tópico, cujo título é o propósito de Jesus. Veja que os 4 evangelhos, eles nos relatam que Jesus operou 3 milagres de ressurreição. O primeiro deles, em ordem cronológica, tá certo? O primeiro deles, a ressurreição do filho da viúva de Naim, que está localizado lá em Lucas 7, capítulo 7, a partir do versículo 11. A ressurreição da filha de Jairo, que está tanto nos evangelhos de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, e também no evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, e a ressurreição do amigo querido e amado de Jesus, Lázaro, João, capítulo 11. E também, obviamente, a ressurreição do próprio Jesus. Então, esses milagres de ressurreição, esses 3 milagres de ressurreição, já nos trazem um entendimento de que Jesus operou coisas extraordinárias quando ele quando ele executou esses milagres de ressurreição. Porque a vida já havia se esvaído do corpo dessas pessoas e Jesus deu
a ordem, Jesus deu o comando para que a vida, para que o fôlego de vida voltasse ao corpo dessas pessoas. Isso é algo extraordinário e profundo, esses milagres de ressurreição dessas pessoas. Então, por ser situações tão especiais, algo tão complexo no ponto de vista do mundo espiritual, Jesus operou apenas 3 milagres de ressurreição, nessa ordem que nós colocamos aos irmãos. E o contexto que a Bíblia nos traz em relação a Lázaro: Jesus não estava em Betânia, Jesus estava em outra localidade e Jesus foi notificado a respeito da morte do seu amigo Lázaro e ele não vai imediatamente ao encontro de Jesus. Até porque Jesus estava nessa região, possivelmente de Decápolis, porque já estava se levantando em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém todo um motim para matar Jesus, para tentar prender Jesus, porque a sua mensagem já incomodava, a sua mensagem já causava desconforto aos grandes religiosos da época. Os milagres que Jesus operava já causavam espanto às pessoas e as pessoas cada vez mais queriam estar próximos de Jesus para ver os seus milagres. Aqueles que tinham necessidades, que precisavam de providências, iam procurar Jesus para ter as suas necessidades atendidas. Os curiosos também. Jesus já havia chamado a atenção muitas vezes dos religiosos da época. Então Jesus, o ministério de Jesus, a verdade que Jesus pregava já estava causando desconforto nessas autoridades e já se criava naquele momento alguma espécie de revolta, de motim, com o objetivo de prejudicar e até matar Jesus. Então Jesus se afasta um pouco de Jerusalém, vai para essa região e fica lá retirado. Quando ele recebe a notícia de que Lázaro havia falecido, de que Lázaro havia morrido, ele não se desloca imediatamente até Betânia. Ele ainda fica 2 dias onde ele estava para depois ir até Betânia. E é interessante, prestando atenção depois no diálogo de Marta com Jesus, nós vamos fazer referência exatamente depois ao diálogo, mas é interessante, prestando atenção no contexto que a Bíblia nos traz, que Jesus poderia ter ido até Lázaro mais rapidamente. Talvez Jesus tivesse chego de fato antes de Lázaro ter falecido, ter morrido. Talvez Lázaro já tivesse morrido, mas Jesus conseguiria chegar quase que imediatamente após a sua morte. Isso nós vemos no questionamento que Marta, as considerações que Marta faz para Jesus. Então, nos parece que Jesus poderia ter ido imediatamente e talvez a situação não tinha tomado toda essa proporção. Porém, havia todo um planejamento espiritual para essa ocasião. Havia todo um propósito envolvido aqui. E eram 2 esses propósitos. O primeiro grande propósito era operar um milagre de tamanha grandeza, de tamanho impacto, que demonstraria que, de fato, Jesus tinha e possuía um poder espiritual tremendo e extraordinário. E o segundo propósito, o principal deles, evidenciar Jesus como sendo o Filho de Deus. O propósito era mostrar que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Veja o que diz o versículo 4 do capítulo 11. Ao saber do ocorrido, da morte de Lázaro, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Depois os versículos 41 e o versículo 42. Então tiraram a pedra de entrada do lugar onde Lázaro estava
sepultado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, o primeiro propósito era operar um milagre de tamanha grandeza, de tamanho poder, que evidenciaria de fato que Jesus tinha um poder espiritual extraordinário. E o segundo grande propósito era evidenciar com esse milagre que Jesus Cristo, de fato, era o Filho de Deus, glorificar Jesus como Filho de Deus. Preste atenção na oração que Jesus faz diante do túmulo de Lázaro. Pai, eu te dou graças porque me ouviste, e eu te dou graças porque sempre me ouve. Mas eu falo isso agora em público para que todos saibam que o Senhor me ouve, versículo 42, e para que creiam que tu me enviaste. Havia ainda muita aura de desconfiança em relação a quem era Jesus. Se ele era um dos profetas ressuscitado, como nós vemos naquela outra ocasião bíblica em que a Bíblia fala disso, que alguns achavam que era Elias, outros achavam que era Eliseu, enfim, se era o João Batista, se era um dos profetas, se era apenas mais um mensageiro que Deus estava levantando para falar ao povo de Deus, se era um grande rabino com um entendimento excepcional e profundo da lei, da Torá. Havia ainda essa aura de desconfiança. Então Jesus, ele usa a ocasião deste milagre para fazer um milagre de uma proporção tão gigantesca, de um impacto tão gigantesco para evidenciar que, de fato, ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus. E diante da expectativa frustrada de Marta e de Maria, porque ambas falam quase que a mesma frase para Jesus: se estivesse aqui, Senhor, se tivesse chegado mais cedo, Senhor, talvez o meu irmão não teria morrido, ou quem sabe ele até já teria morrido, mas já não estaria há 4 dias já morto. Então Jesus, ele opera dentro de um nível, meus irmãos, que a nossa mente, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. O profeta disse isso de forma muito clara. Os pensamentos de Jesus, eles são muito mais altos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. E os seus planos muito maiores. De fato que às vezes, em função da nossa limitação humana, nós não conseguimos entender. Mas estes eram os dois grandes propósitos com este milagre. O segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. Jesus desenrola aqui, Jesus desenvolve aqui um diálogo muito interessante e muito profundo com Marta, que foi a primeira que foi ao encontro dele quando soube que ele estava chegando em Betânia. Jesus desenvolve um diálogo muito profundo com Marta a respeito da ressurreição, a respeito de fato o que era a vida, a respeito de fato do quão importante é essa vida terrena que nós temos, se comparada à vida espiritual, na eternidade que nós vamos ter, que Jesus tomou por direito para nós no seu sacrifício na cruz do Calvário. E Jesus tem esse diálogo com Marta, Jesus tem essa conversa com Marta, e é interessante porque Marta, ela acreditava na ressurreição dos mortos. Quando Jesus diz para ela, o teu irmão vai ressuscitar, ela imediatamente diz, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos. Ou seja, Marta
tinha conhecimento da doutrina da ressurreição dos mortos, que era acreditada pelos fariseus, os fariseus acreditavam nessa doutrina, e Marta tinha conhecimento. Porém, o que eu acho interessante é que também no início do diálogo, Marta, ela chega a dizer para Jesus que ela sabia, no seu íntimo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, que Jesus podia fazer qualquer coisa. Ela diz que eu sei, Senhor, que aquilo que tu pedires ao Pai, Ele te concederá. Me parece que Marta ela tem um lampejo daquela fé extraordinária que remove montanhas, daquela fé que Jesus disse que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder transpor montes de lugar, aquele poder, porque a fé é um poder, aquele poder que nos dá acesso ao mundo espiritual. Me parece que no início da conversa, logo que Marta encontra Jesus, ela tem um lampejo dessa fé grandiosa e extraordinária, quando ela diz para Jesus que ela sabe que aquilo que Jesus pedisse ao Pai, o Pai daria, e aí imediatamente Jesus olha para ela e diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E a resposta imediatamente de Marta é: eu sei que ele vai ressuscitar. Eu creio que ele vai ressuscitar. Eu acredito no que está escrito na lei, na ressurreição dos mortos. E Jesus estava justamente tentando dizer para ela o contrário. Não, Marta, eu tenho poder para fazer coisas extraordinárias. Eu tenho poder para, inclusive, dar a vida, se for necessário. De volta, dar a vida de volta ao corpo morto, se for necessário. Então, nessa resposta que Jesus dá a Marta, ele evidencia duas coisas. A primeira, isso está na sua lição, no subtópico 3 do tópico 2 que nós estamos abordando agora nesse momento. A primeira é a soberania do Filho de Deus sobre a morte e sobre a vida. Jesus estava se manifestando aqui como aquele que participou com o Deus triuno na criação, onde ele trouxe à existência aquilo que não existia, que é justamente um dos propósitos do Evangelho de João. Apresentar Jesus como Deus e como tendo participado da criação, porque ele é Deus. Jesus estava aqui evidenciando que ele tinha poder sobre todas as coisas. Da mesma forma que ele trouxe à existência coisas que não existiam na criação, e da mesma forma que ele soprou o fôlego de vida no corpo ainda inerte do homem, ele poderia dar um comando para que a vida retornasse ao corpo morto de Lázaro naquele momento. Essa é a primeira lição que Jesus nos dá nesse diálogo com Marta. A segunda lição que o autor da revista nos propõe é que existe uma promessa de vida para quem crê em Jesus. Só que essa promessa de vida não se restringe e não se resume a essa vida física aqui. Jesus nos deu uma promessa muito maior que se chama vida eterna. Isso aqui tudo passa, isso aqui tudo vai ficar. É como aquele hino da harpa que diz que passarinhos e belas flores tentam me encantar aqui nessa terra, mas eu sei que são vãos celestes esplendores, porque isso aqui tudo passa. Agora, a eternidade, ela permanecerá para sempre. E Jesus, através do seu sacrifício, através da sua morte e da sua ressurreição, venceu a morte e é o que nos dá a certeza que nós não vamos ficar eternamente dormindo. Nós vamos ressuscitar para estar com Cristo na eternidade. O subtópico 3, a doutrina bíblica
da ressurreição do corpo. Esse é um tópico bastante interessante, é uma doutrina basilar, é uma doutrina estrutural da fé cristã. Nós, cristãos pentecostais da Assembleia de Deus, e também outros irmãos que talvez não sejam da Assembleia de Deus, mas que também comungam da fé pentecostal bíblica que nós acreditamos, a doutrina da ressurreição do corpo é uma das doutrinas básicas, fundamentais da nossa fé. E é um assunto bastante amplo, bastante complexo. Certamente os professores que vão abordar essa lição nas aulas presenciais da escola bíblica vão transitar por ela de uma forma um pouco mais abrangente, mas de forma resumida, o que nós podemos dizer aqui nessa aula online para os irmãos é que é de fato um elemento essencial do cristianismo bíblico. E a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos nos diz que os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Então, toca-se a trombeta do arrebatamento, a trombeta que vai chamar os cristãos que estiverem vivos para serem arrebatados. Ao som dessa mesma trombeta, os mortos que morreram em Cristo, que morreram salvos, ressuscitarão, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Os mortos voltarão à vida, diz aqui o autor, e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Ou seja, toca a trombeta do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos, os cristãos que estiverem vivos, serão arrebatados e terão o seu corpo transformado nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão, o seu corpo será novamente formado para imediatamente ser transformado, ser glorificado. É o que Paulo fala, que aquilo que é corruptível herdará a incorruptibilidade, e aquilo que é mortal herdará a imortalidade. E também a doutrina bíblica da ressurreição do corpo nos revela, nos mostra, nos afirma que também os injustos ressuscitarão lá no juízo final, no juízo de condenação. Aqueles que morreram sem a salvação, sem Cristo, ressuscitarão para terem os seus atos, a sua vida julgada e receber a condenação eterna. Então, fica muito evidente aqui, também nessa ocasião do milagre da ressurreição de Lázaro, que Jesus estava falando dessa doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Porque própria Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar quando os mortos ressuscitarem. E Jesus disse, isso também vai acontecer, mas o que eu vou fazer aqui agora é um milagre extraordinário. E por fim, para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu acho interessante que o último milagre feito por Jesus antes de iniciar o seu processo de crucificação tenha sido a ressurreição de Lázaro, porque Jesus estava justamente tentando transmitir, assim como ele estava transmitindo que ele tinha poder sobre a morte e sobre a vida, assim como ele estava tentando transmitir com esse milagre que de fato ele era o Filho de Deus enviado por Deus, o Messias que a nação esperava. Da mesma forma, ele estava tentando transmitir aos seus discípulos mais próximos, olha, está chegando a hora, eu vou morrer, mas não se preocupem, que assim como eu estou ressuscitando Lázaro, eu também vou ressuscitar. E vou estar com vocês uma última vez e depois vou subir ao céu. Que o Espírito Santo possa despertar em nós essa fé extraordinária de que Jesus é poderoso para fazer coisas extraordinárias por nós. Se você está precisando de um milagre grande
profundo, saiba que Jesus pode fazer esse milagre. Saiba que Jesus tem esse poder. Mas mais do que isso, que nós tenhamos conforto sobre qualquer circunstância, que nós tenhamos conforto sobre qualquer circunstância, de que Jesus nos garantiu a vida eterna. E por melhor que seja a nossa vida aqui, a vida eterna é melhor. E por pior que seja a nossa vida aqui, a vida eterna é muito melhor. Eu vou ler a conclusão e depois vamos encerrar. Essa lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que o Espírito Santo possa levar paz e fé até a sua casa, até a você, e que a palavra de Deus possa encontrar um acolhimento no seu espírito, no seu pensamento e na sua alma, para que a sua fé seja fortalecida em nome de Jesus. Deus abençoe.